Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Apresentação: Rafael Pio. 4h04. Boa tarde para você sintonizado no primeiro CBN Esportes Campinas, segunda edição de 2023. Estamos chegando para um ano que promete, para um ano que a gente vai carregar os nossos filhos do colo. Guarani e Ponte Preta, que sempre nos dão tanto trabalho. Eu tenho certeza que esse ano não será diferente. Já começou movimentada a coisa. Aliás, terminou 2022 muito movimentado o noticiário, com história de Copa do Brasil, história de contas atrasadas, aquela coisa toda. E 2023 também tem muita coisa pela frente, com contratações chegando, com jogadores indo embora. Copinha começando essa semana, Guarani já joga hoje, a Ponte só na quarta, enfim. É o 2023 que você vai acompanhar com a gente aqui no CBN Esportes Campinas, que já está no ar com as principais manchetes de hoje. Segue velório do corpo do Rei Pelé na Vila Belmiro. Visitação pública será até amanhã ao meio-dia, quando acontecerá o sepultamento. E agora o destaque de Guarani e Ponte Preta, de Ponte e Guarani. Boa tarde, Júlio Nascimento. É isso, Pio. Daqui a pouco informações sobre a dupla campineira, mais destaque sobre o Guarani, que estreia hoje na Copa São Paulo de Futebol Júnior, 5h15, bola rolando lá em Franca, no estádio Lanchão, contra a Francana. O Guarani tem alguns destaques aí desse time sub-20 que devem ser aproveitados posteriormente pelo técnico Mozart Santos. Felipe Crisman, que foi aí o artilheiro do Guarani sub-20 em 2022, não está com a delegação porque agora integra o elenco profissional, principalmente por conta da saída de Yuri Tanque, que já está no Jeju United. E também informações da Ponte, a estreia da Macaca na Copinha na quarta-feira, e uma incógnita sobre a participação de Eliel. Por enquanto, o jogador segue em Campinas, treinando sob o comando do técnico Hélio dos Anjos, e deve ser uma parte importante do elenco na Série 2 do Campeonato Paulista, que começa no dia 14, Pio. Valeu, Julião, que daqui a pouco traz todas essas informações. E agora, o destaque de Fábio Scheibe. Feliz 2023, Fabião, boa tarde. Fala, Pio, feliz 2023 a você e todos os ouvintes da CBN. Eu chego destacando que tem técnico brasileiro ex-Timão assumindo o comando de seleção europeia, viu, Pio? Tem treinador português aqui no Brasil que assume gigante brasileiro e diz que só aceitou o convite porque sabe que vai brigar por títulos. Chico cutucou o último clube, viu, Pio? Tem polêmica no ar. Ei. Uma provocação na Arábia Saudita, o rival do clube que contratou o Cristiano Ronaldo dá resposta e agita torcedores na web, viu, Pio? Meu Deus do céu. Lá vem ele, o tal do VP. Parece que persegue. Nossa, eu torço tanto pro Flamengo não conquistar nada esse ano, cara. Eu vou falar um negócio pra você. Carlão de Freitas vai começar a copinha. E um amigo meu falou o seguinte. Acho que ele não tava raciocinando muito bem. Aí ele falou assim: bom da copinha é que parece Copa do Mundo. Qualquer hora que você liga na TV tem jogo passando. Eu falei, não faz essa comparação. Feliz 2023, Carlão! Feliz 2023, Pio, para todos nós. Agora para o ouvinte ligado no CBN Esportes, segunda edição. Haja jogo, né? Nossa. Copinha São Paulo, aquelas goleadas na primeira fase, 10-1, 10-0. É uma festa, mas é o momento, né, do menino sub-20 aparecer, é o momento do menino que atua em equipes desconhecidas aparecer. Então acho que vamos respeitar, né? Tá certo que tem hora que é dura acompanhar, mas vamos respeitar e torcer para que saia aí, né, alguma revelação, algum jogador que poderá dar muita alegria ao torcedor brasileiro. Então vamos de copinha. Boa sorte aí ao Guarani, campeão de 94, boa sorte à Ponte, bicampeão no início dos anos 80, e que os nossos filhos possam fazer aí boas campanhas dentro dessa Copinha São Paulo. Carlão, velório de Pelé acontecendo na Vila Belmiro nesse momento, como a gente vai até amanhã, meio-dia, como a gente já falava pela manhã.
É o gigante cada vez demonstrando mais sua grandeza, né? Ele se foi, mas o que fica é algo impressionante. A gente observa isso na comoção das pessoas, no tanto de autoridades que vêm até Santos para prestar a última homenagem ao Rei Pelé. Ao mesmo tempo que a gente fica triste, né, por tudo que aconteceu, agora, assim, aquele susto já passou e ficando aquela coisa de saudade, relembrando os bons momentos, né? Você liga a televisão, tem sempre um golaço do Rei aparecendo, né? Então a gente fica com essa saudade e cada dia ou a cada momento percebendo aquilo que você falou, Pio. Que gigante, né? Que gigante. A cada entrevista de alguém que conviveu com ele, a cada atitude do Rei, a cada gol, seja com a camisa do Santos, da seleção brasileira ou do próprio Cosmos, a gente percebe o tamanho do Rei Pelé. E você pode participar com a gente através do nosso WhatsApp 19991869070. Mande o seu recado, pode desejar o seu feliz ano novo, o seu feliz 2023, o que você espera desse ano, esportivamente falando. Mande aqui a mensagem pra gente ou então através do YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Escreve lá no chat que a gente vai ler a sua participação. Trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, produção de streaming do descansado Daniel França, supervisão técnica de Marcelo Eloy, as reportagens de Júlio Nascimento e Fábio Scheibe, comentários de Carlão de Freitas, a direção-geral da CBN Campinas é de Daniela Pedroso. Apresentação: Rafael Pio. Informando que o Cruzeiro estreia na Copinha, vai vencendo o Comercial do Mato Grosso do Sul pelo placar de 1-0, início da segunda etapa. A gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19-3241-5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. Quando o Cruzeiro marca o segundo de falta, 2-0 na Copinha. Mário Quintino tá chegando com a gente aqui no CBN Esportes para trazer as primeiras informações. Feliz 2023, boa tarde, Marinho. Feliz 2023, meu amigo, para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com informações da rodovia Anhanguera, porque o nosso ouvinte encontra dificuldades em direção da capital. Primeiro, na altura aqui de Campinas, inclusive aconteceu um acidente na altura do quilômetro 100, por isso siga aí com atenção. Desse acidente, um acidente mais tranquilo, as pessoas não tiveram nenhum ferimento e também a pista está liberada. Foi um tombamento de uma moto por ali, mas o nosso ouvinte vai fazendo um bom caminho. Depois, mais à frente, na altura de Jundiaí, aí ainda tem lentidão por conta do excesso de veículos, por isso atenção pela rodovia Anhanguera e também pela Bandeirantes, porque diminui a velocidade também na altura de Jundiaí. Segundo a concessionária que administra a rodovia, nesse momento a lentidão vai do quilômetro 61 até o quilômetro 54. Então, a situação é complicada, você que vai em direção da capital, siga aí com atenção. No sentido interior, aí ao menos por enquanto, as duas rodovias têm boas condições. É isso, Mário, movimentação intensa nesse primeiro dia útil de 2023. O Mário daqui a pouco traz informações sobre o trânsito. Vai uma dica aí? IPVA é no Super App do Gringo. Para simplificar, dá até para parcelar. Baixe grátis para resolver tudo em um só lugar. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS,
e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Patriani na Norte Sul, o melhor investimento de Campinas. Quem compara, compra Patriani. Super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. E os jogos pela Superliga Masculina de Vôlei retornam essa semana, depois do recesso de fim de ano. Na quinta-feira tem a abertura da rodada, com Minas recebendo o Brasília. Na sexta-feira, sequência desta rodada, com o Sada Cruzeiro recebendo o Rede Cuca. E lá em São José dos Campos, o Vôlei Renata voltando às quadras, enfrentando o Farmacon de São José. A rodada segue no sábado com mais 2 partidas, Suzano contra o SESI e o APAM Blumenau contra o Vedacity Guarulhos. Domingo, mais uma partida, Araguari contra a equipe de Montes Claros e na segunda-feira o encerramento da rodada, ou melhor, no domingo mesmo, o encerramento da rodada com essa partida entre Araguari e Montes Claros, América Vôlei. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4 horas mais 16 minutos, de volta com o CBN Esportes Campinas, segunda edição. Participe com a gente através do nosso WhatsApp. O Sérgio Moraes já tá mandando aqui, ó. Pio, no céu, lá no céu, Maradona chega e fala assim: pô, Pelé, a 10 do céu já é minha. Aí o Pelé responde: hermano, eu cheguei... Ah, tá, tem que dar uma lida antes, né? Porque vai que... Aí o Pelé fala assim: hermano, eu cheguei porque o chefe daqui de cima me chamou pra ensinar vocês. A 10 é de Pelé, né? Mas ali, o bom é que ali dá pra fazer uma brincadeirinha, cada um de um lado, aí cada um veste uma 10, né, Carlão? Sim, não tem problema, não tem erro, não. Ali não tem coisa. Feliz ano novo pra você e toda a nação CBN. Fala-se de homenagear Pelé para ser feriado no dia 28/12 e a camisa 10 aposentar por conta do craque, o Éder de Campinas, lá no São Bernardo. Você acha que merecia um 28/12, um feriado nacional, ô Carlão? Acho que Santos é capaz de... Eu acho que toda homenagem é bem-vinda, toda homenagem pro Pelé merece pelo menos ter um debate, né? Mas eu acho que para Santos é algo que se encaixa bem, sim, né? Tanto é que a cidade, desde do acontecido, meu Deus do céu, né? Virou a Vila Belmiro hoje, tá empolvorosa. E vários monumentos em homenagem ao Pelé. Eu acho que para Santos é algo para ser estudado, sim, Pio. Sem dúvida nenhuma, também concordo. Boa tarde, amigos. Lembrando que o Capivariano goleou o Penapolense por 4-0 na Copinha, levando um pouco de alegria para a cidade de Capivari, castigada pelas chuvas nos últimos dias. O William Cabelo, lá de Indaiatuba, tá mandando. Valeu, William! Daqui a pouquinho vou trazer aqui os resultados, né? E os jogos da Copinha nesta segunda-feira. Fábio Scheibe, vamos lá.
Quer dizer, então, que ele chegou dizendo que aceitou porque existe a chance de títulos. Aí, assim, a sogra doente, se tiver título, não tem problema. O problema lá no Corinthians, então, não era a sogra, é que lá tava difícil ganhar título. É por aí, Fabião? Pois não, Rafael Pio, você está falando de Vitor Pereira, né? Que chegou hoje ao aeroporto de Galeão, no Rio de Janeiro, para assumir o Flamengo. Ele não foi apresentado oficialmente, mas na saída do aeroporto, quando questionado o que fez ele tomar essa decisão, o português foi claro. Uma grande alegria estar aqui. É com muita satisfação que aceitamos esse desafio com responsabilidade e compromisso. Os grandes desafios que temos pela frente me trouxeram ao Flamengo. A decisão foi essencialmente com base na possibilidade de lutar por tantos títulos. Vale lembrar, como você disse, que Vitor Pereira deixou o Corinthians ao fim do Brasileirão, no meio de novembro, alegando que precisava ir para casa, em Portugal, para ficar com sua família por lá. Havia motivos familiares na decisão. Ele até citou o caso da sogra, que estava muito mal de saúde, que precisava cuidar da sogra lá em Portugal. Quase um mês depois, Vitor Pereira foi oficializado pelo Flamengo como seu novo treinador para 2023. Será a 12ª equipe dirigida por Vitor Pereira, que tem 54 anos, viu, Pio? Que maravilha. E por falar em treinador que não deixou tanta saudade assim recentemente no Corinthians, Silvinho já tem emprego, né, Fabião? Ele foi, inclusive, o antecessor de Vitor Pereira no Corinthians, né? Que faz, hein, Corinthians? Os treinadores brasileiros reclamam que não tem chance na Europa, Silvinho vai ter uma chance. Se bem que não é uma equipe de ponta, nem uma seleção de ponta, mas Silvinho será o novo treinador da seleção da Albânia. O técnico ex-Corinthians e Lyon da França vai assinar com a Albânia por 18 meses, ou seja, até o encerramento da Eurocopa 2024. Silvinho tem 48 anos e terá o argentino Javier Zabaleta e o brasileiro Doriva como seus assistentes lá na Albânia, viu, Pio? Que maravilha, hein? É seleção, né, Carlão? Albânia vai ser seleção. Dinheiro vai ganhar. O Silvinho, ele tem um mercado importante, assim, no exterior. Muito por conta da sua passagem como jogador, principalmente, né? Pelo Arsenal, pelo Barcelona. Como treinador, já não foi tão bem no Lyon, mas é um cara que tem muita moral. É claro, no mercado periférico, né? A gente não pode imaginar neste momento o Silvinho dirigindo uma seleção italiana, uma seleção espanhola, algo nesse sentido. Mas vai para a Albânia, vai tentar ali, né, conquistar alguma coisa, vaga na próxima Copa do Mundo, mas é um desafio para o Silvinho, é importante, né? Passagens também por seleção brasileira como auxiliar. Então, para ele vai ser importante aí. Esse é um desafio mesmo, Nossa, né? Porque comandar a seleção da Albânia, não é fácil, não. Não é. Carlão, agora brincadeiras e coração partido à parte, pode dar certo o Vitor Pereira no Flamengo? Pode, né, Pio? Pode. Ele é bom treinador, né? Bom treinador, tem um elenco recheado de estrelas, uma estrutura invejável, dinheiro, né? Então, o primeiro passo é não entrar em rota de colisão com as estrelas, né? Tentar estabelecer um discurso ameno, apaziguador, como foi do Dorival Júnior e acabou dando certo, né? Então, se o Vitor Pereira partir para esse lado, a tendência é de que dê certo. Além de ser um técnico competente, ele tem em mãos um material humano que causa inveja a qualquer um. E falando em títulos, Pio, o Vitor Pereira, nesse primeiro mês, pode ter a possibilidade de levantar 3 títulos, né? 1 mês e meio, vai. Porque tem a Supercopa do Brasil ainda indefinida, tem o Mundial de Clubes, que o Flamengo vai jogar contra o Real Madrid, provavelmente, a final, e tem a Recopa Sul-Americana também, marcada para o meio de fevereiro. Todos esses 3 campeonatos até o meio de fevereiro. O Flamengo está anunciando o Gerson também como seu velho e novo jogador. Bom, Copinha já em andamento. Nesse momento, o Cruzeiro vai vencendo o Comercial lá do Mato Grosso do Sul, não é o Comercial de Ribeirão Preto, pelo placar de 2-0. Outros jogos nesta segunda-feira, já finalizado, o Capivariano, como disse nosso amigo William Cabelo agora há pouco, venceu a Penapolense, né? Clube Atlético Penapolense, pelo placar de 4-0. Nós teremos hoje ainda o Guarani estreando na competição, inclusive
O Júlio Nascimento vai daqui a pouco trazer aí todas as informações da estreia do Bugre, e já tem até uma escalação praticamente divulgada aí para estreia do Guarani na Copinha. E o outro resultado desta segunda-feira, o Rio Preto vencendo a equipe do Santana pelo placar de 3-0. Carlão, mais um ano podemos esperar promessas que se tornam realidade, depois a gente vê muitos desses meninos, ou pelo menos alguns, nas equipes grandes, desfilando pelo Campeonato Paulista do profissional, cara? Uma hora ou outra sempre aparece, né? Se levarmos em conta que as nossas equipes, aquele jogador que vai disputar a Copa São Paulo e já assume a titularidade no time de cima, eu acho até difícil. Mas que podemos ter alguns valores, né? No Guarani se fala muito no menino Biel, se fala muito no Rafael, que nós acompanhamos, né? No jogo contra a Chapecoense, entrou com personalidade, arriscando, chutando em gol. A Ponte poderia contar com o Eliel, mas o Eliel já está na equipe principal. Confesso que não estou tão animado, mas sempre aparece aí pelo menos algum valor. Dos meninos, das duas equipes, o Guarani tem jogadores mais famosos, podemos dizer, que já tivemos um certo contato, né, trabalhando comentando o jogo do time principal, o Biel e o Rafael Freitas, né, que ele está escalado como Rafael, mas é o Rafael Freitas que jogou contra a Chapecoense na última rodada da Série B. Lá em Jaú, oi! Uma curiosidade, você falou desse jogo do último jogo você deu resultados, Rio Preto 3, Santana 0. Esse jogo, na verdade, não aconteceu e nem vai acontecer. O Santana, do Amapá, que está no grupo do Palmeiras, da Juazeirense do Rio Preto, desistiu de participar do campeonato. Então esse grupo, o grupo 3, que tem Juazeirense, Palmeiras, Rio Preto e Santana, terá apenas 2 rodadas para os participantes. Vão se enfrentar, todos os times vão ganhar de WO do Santana por 3-0. E Juazeirense, Palmeiras e Rio Preto decidem 2 vagas nesse grupo 3, que vai ser jogado lá em Rio Preto. Por isso que ele é apelidado a enciclopédia da informação, Carlão. Ele sabe tudo, Sem rapaz. dúvida alguma. Impressionante. Todos os méritos para Fábio Chaves. Agora, é brincadeira, né? Copa São Paulo com WO. Não, a federação tem que garantir, né? Enfim, depois a gente vai até, você conseguir, Fabião, descobrir por qual motivo, né, eles desistiram, enfim. O Cruzeiro faz 3-0 no comercial, vai passeando aí o Cruzeiro, demorou para deslanchar, mas agora já marca o 3º gol no segundo tempo. Outros jogos ainda da Copinha, nesta segunda-feira, pelo grupo 5, que tem como sede a cidade de Jaú, o 15 recebe o Aparecidense às 7h30 da noite, e às 9h45 tem Flamengo contra a equipe do Floresta. Grupo 8, lá em Franca, às 5h15 tem Francana e Guarani, às 7h30 da noite tem Grêmio e Cruzeiro de Arapiraca. É complicado esse grupo do Guarani, Carlão, com Francana e Grêmio. Não é fácil não, porque você pega a dona da casa e o tradicional. Grêmio. Exatamente. Em Penápolis, grupo 10, 12h45, já teve Penapolense e Capivariano. Capivariano venceu. E nesse momento, Cruzeiro e Comercial do Mato Grosso são os jogos desta segunda-feira pela Copa São Paulo. Ô, Fábio Scheibe, já adiantando aqui e deixando as informações de Guarani e Ponte Preta para o segundo bloco com o Júlio Nascimento, qual é o clube rival do Al Nassr que tá querendo responder à altura? Não, eu fico imaginando. Pro cara responder o Al Nassr à altura, ele tem que trazer o Messi. Ou o Mbappé, ou o Neymar, porque senão é um desses, ô Fabião. Era mais ou menos por aí a ideia do Al Hilal, o maior rival do Al Nassr, equipe lá da Arábia Saudita que contratou o Cristiano Ronaldo. Mas o Al Hilal usou do bom humor para aceitar o fato, viu, Pio? Circula nas redes sociais uma imagem de camisas da equipe estampadas com o nome de Messi e a número 10 da equipe. Uma provocação e tanta, só que ficará só no imaginário dos torcedores, já que o clube não pretende, nesse momento, fazer uma oferta pelo craque argentino. As camisas, inclusive, estão expostas na loja oficial do time. O maior rival do Al Nassr, o Al Hilal, então, está fazendo essa brincadeira, colocando o número 10 de Messi nas suas camisas.
Mas pode dar um problema isso aí, viu, que eu vou falar pra você. Uma ação na justiça aí que, meu Deus do céu. E a Supercopa do Brasil? Já tem definição, Fábio Scheib? Que dia é hoje, Pio? 2 de janeiro. A Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras, Flamengo campeão da Copa do Brasil, Palmeiras campeão brasileiro, está marcada para o dia 28 de janeiro. Mas até agora não tem local definido pela CBF, viu, Pio? A CBF que ventilou na época da Copa do Mundo, levar o jogo para a Arábia, para os Estados Unidos, falou que até que o jogo ia ser no mesmo local do Mundial de Clubes, que vai ser jogado em Marrocos, ainda não definiu o local da próxima partida, daqui a 26 dias dessa final da Supercopa do Brasil. Então, ele está trazendo angústia para os torcedores nas redes sociais, uma indefinição que não sabe como, né? Porque muita gente pretende ir para o jogo, fazer esse turismo, né? Para essa grande partida, mas ninguém fala nada, a CBF não dá nenhuma palavra sobre essa decisão. Daqui a 26 dias, Palmeiras e Flamengo vão disputar esse jogo, não se sabe aonde. Deve ser em Fortaleza ou Brasília, até porque o Palmeiras não aceitaria ir pro Marrocos no dia 28 para fazer um jogo arrumado, né, Carlão? Eu não sei, a CBF ou as entidades, elas criam tantos campeonatos, tantas copas. Eu acho até interessante essa Supercopa do Brasil, mas tem que dar a devida atenção, e tem que ser aqui. Mas se criou algo, faz e quer promover, poxa, isso tem que estar, acho que há 1 ano definido, claro, né? E vai sendo itinerante, vai para Brasília, vem para São Paulo, Rio de Janeiro, independente Cuiabá, do adversário, Tocantins. Vai ser exatamente. Que é legal. O pessoal do município já vai se preparando, quem é de fora já vai economizando para comprar a sua passagem, para comprar o ingresso, ou seja, promover o jogo, não tratar o jogo como qualquer evento. E não é qualquer evento, são os campeões do futebol brasileiro. Então acho que a CBF, ela cria um campeonato, uma Copa, um jogo, mas não dá a atenção necessária. Veja, a gente precisa se organizar aqui por causa do trabalho especial de Fábio Scheib. A gente não sabe até agora para onde que a gente compra a passagem. Então isso significa que está renovado o contrato desse trabalho especial. Do Brasil, ela meio que faz parte da temporada 2022 ainda, entendeu? Entendi. Porque então... Entendi. Ele precisa estar lá. O Roberto Diniz responde aqui, ó. O time da Copa... Deixa eu só ler aqui, Fabião. O time da Copinha que não vai disputar no grupo do Palmeiras desistiu por não ter condições financeiras para viajar. Então, tá vendo? Até na hora de fazer o convite, é bacana dar essa oportunidade, eu concordo, eu acho muito legal. Agora, tem que ver se essa equipe que está recebendo esta oportunidade, ela tem condições, né? Exato. Porque se não tiver, é uma vergonha. Copa São Paulo 2023 com WO. Que coisa, horror. 4h31. Intervalo, repórter CBN, a gente já volta. CBN Esportes Campinas, 2ª edição. Só na CBN você ouve Andréia Sadi. E ele tinha me dito ontem de manhã, olha, não sei se a gente vai conseguir votar isso a tempo, que eu brinco que em Brasília tem o Ministério do Veja Bem. Calma aí, não foi bem isso. Não, foi bem isso sim, foi exatamente como a gente relatou, só que foi um tom acima. Andréia Sadi está toda sexta no Jornal da CBN. É notícia, está no CBN Campinas. De segunda a sexta, a partir das 9h30 da manhã. As chuvas estão causando prejuízos em vários locais da cidade. E os hospitais de Campinas estão sobrecarregados com atendimentos de Covid e outras doenças. Os moradores de rua preocupam lojistas e consumidores na região central. Comece o dia bem informado com o CBN Campinas, em 99,1, no aplicativo CBN Campinas e em vídeo no YouTube e no Facebook. CBN Serviço.
A Prefeitura de Valinhos está com vagas abertas para estagiários. São oportunidades para estudantes dos cursos de design, jornalismo e pedagogia a partir do segundo semestre da graduação. São 2 vagas para design e jornalismo e 30 para pedagogia. O valor da Bolsa Auxílio varia de acordo com o semestre, chegando a R$ 1.701,52. O Vale Transporte é pago em dinheiro por dia trabalhado, no valor de R$ 9,40. A contratação é feita por meio do Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE. Para as vagas de design e jornalismo, os estudantes devem enviar currículo e portfólio para o e-mail imprensa@valinhos.sp.gov.br e para as vagas de pedagogia, para o e-mail educaçãoespecial sem cedilha e tio @valinhos.sp.gov.br. A informação é de Felipe Pereira. As principais novidades da tecnologia, sob o olhar de Pedro Doria. Os avanços da medicina, nos comentários de Natália Pasternak. As reflexões sobre o nosso dia a dia, com Mário Sérgio Cortella. E a tradução dos assuntos jurídicos, com Walter Fanganiello Mairovich. Conversa de primeira, de segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Repórter CBN. Segunda-feira, 2 de janeiro de 2023, mais de 1.200 servidores que desempenharam funções de confiança na gestão Jair Bolsonaro foram exonerados no primeiro dia de governo Lula. A informação foi confirmada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ele disse ainda que há mais exonerações a serem publicadas nos próximos dias. A equipe do ministro negou, no entanto, que a máquina pública será paralisada com as demissões. O presidente da Câmara, Arthur Lira, foi vaiado no Palácio do Planalto ao ter o nome anunciado durante a cerimônia de posse do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Lira não estava presente no momento. Já o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, recebeu aplausos tímidos. O cargo de Padilha é considerado mais importante para construir um bom relacionamento entre os poderes executivo e legislativo. Lira e Pacheco vão disputar eleições em fevereiro para continuarem à frente dos comandos da Câmara e do Senado por mais 2 anos. Parte do asfalto da rodovia BR-040 desabou em decorrência das chuvas que atingem Minas Gerais. A situação aconteceu em um trecho no município de Santos Dumont, na Zona da Mata. A BR-040 é uma das rodovias federais mais importantes de Minas e conecta o estado do Rio de Janeiro e a Brasília. O presidente da China, Xi Jinping, afirmou que o país terá desafios difíceis na luta contra a Covid-19 e reconheceu que há divisões na sociedade que levaram a protestos. A declaração do mandatário sobre a escalada de infecções ocorreu após semanas em silêncio. Segundo Xi Jinping, a China está em uma nova fase de controle do coronavírus. Ele avaliou que o país conseguiu se adaptar depois de adotar uma abordagem baseada na ciência. No horário de Brasília, 4h36. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Trânsito. 4h37, Mário Quintino está de volta agora para trazer para gente informações sobre o trânsito. Marinho. Vamos lá então, Pio, eu trago informações aí para o nosso ouvinte que segue pela Norte e Sul e por enquanto são boas as condições, tanto em direção do Taquaral, quanto para quem vai no sentido contrário, em direção da região do Laurão. Pelo Laurão, quem segue na Moraes Salles encontra a movimentação mais intensa já na chegada para a região central, mas por enquanto ponto de parada somente nos semáforos e em direção da rodovia Heitor Penteado, aí o nosso ouvinte segue sem problemas em toda extensão. Rapidamente, Pio, eu aproveito também para trazer uma informação do sistema Anchieta Imigrantes.
A gente falava mais cedo sobre a lentidão, não é? Tanto na Anhanguera quanto na Bandeirantes para quem vai em direção de São Paulo, e também tem lentidão para quem está deixando lá o litoral. Lentidão pela Imigrantes do quilômetro 70 até o quilômetro 50, e pela Anchieta a lentidão acontece do 63 até o quilômetro 50. Então tem muita gente ainda deixando a Baixada Santista, e nesse momento a situação é complicada pelo sistema Anchieta Imigrantes. Se a gente somar aí os dois trechos, mais de 30 quilômetros de congestionamento, Mário Quintino. Pois é, e se tratando já na segunda, né? A gente esperava que boa parte dessa movimentação acontecesse ainda ontem, de fato aconteceu, mas hoje o pessoal ainda está enfrentando dificuldades por lá. É aquela velha história, né, Marinho? O pessoal falava assim, não, eu vou deixar para ir embora na segunda-feira, que é mais tranquilo. Acho que tá todo mundo começando a pensar assim. Vou esticar mais um pouquinho, né, Pio? Aproveitar ainda o resquício da ceia, né? Exatamente. E aí, aquela coisa da Baixada até Campinas, 10 horas de viagem, aquela coisa que começa bem o ano de 2023. Até amanhã, Marinho. Até amanhã. Nova Ford Transit. Taxa zero e unidades à pronta entrega da van mais vendida dos Estados Unidos e Europa. Saiba mais em ford.com.br e agende um test drive. Direito Desportivo, com João Felipe Artioli. Doutor João Felipe Artioli ainda homenageando, né, o Rei Pelé, e ele traz hoje no quadro Direito Desportivo um pouco mais sobre a contribuição do Pelé fora de campo, com a criação inclusive da lei que leva o nome dele. Em alguns momentos ele já disse, né, não é exatamente o que eu queria, tinha tantas outras coisas, mas a lei que leva o nome dele, e também até a própria criação do Sistema Brasileiro do Desporto, que impactou, inclusive, diretamente no direito desportivo. Boa tarde, doutor João Felipe. Boa tarde, Pio e ouvintes do CBN Esportes. Fora de campo, uma das maiores contribuições do Rei Pelé para o futebol brasileiro foi ter participado da legislação que leva o seu nome. A Lei Pelé é o diploma legal que institui normas gerais sobre o desporto e, junto do Estatuto do Torcedor e do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, forma a estrutura de maior influência no direito desportivo. Apesar da Lei Pelé instituir regras para o futebol, ela também institui normas gerais sobre o esporte, podendo ser aplicada a todas as modalidades esportivas. Ou seja, ela organiza e rege práticas esportivas formais e não formais, visando dar segurança jurídica, transparência e profissionalismo. Com isso, a Lei Pelé trouxe importantes impactos para o direito desportivo, como o fim do passe, que foi substituído pelas cláusulas indenizatória e compensatória, que somente podem ser exigidas pelo clube ou pelo atleta com o contrato em vigor, a possibilidade de constituir clube-empresa, os direitos de transmissão, também conhecidos como direito de arena, o direito de imagem, a equiparação do torcedor a consumidor, a prestação de contas por dirigentes de clubes, repasses de recursos públicos, isenções e incentivos fiscais, controle de dopagem e criação do Código Brasileiro Antidopagem e a independência dos tribunais de justiça desportiva. Nesses quase 25 anos que foi promulgada, a Lei Pelé passou por alterações e foi se adaptando ao futebol brasileiro, pavimentando o caminho para a nova Lei Geral do Esporte, que na prática é uma modernização da Lei Pelé. Ótima semana e um feliz 2023 para todos. Até sexta! Doutor João Felipe Artioli, para você também, ótimo 2023. Sexta-feira a gente traz mais assuntos aqui no quadro Direito Desportivo. Agora vamos falar do Guarani. Bugre que estreia na Copinha. Bugre que se despediu em um vídeo emocionante de Yuri Tanque. E pensando também na estreia do Campeonato Paulista, mas já com bola rolando pro Bugrinho na Copa a partir das 5h15 da tarde. Informações do Guarani, Júlio Nascimento. Pois é, Pio, hoje é dia de estreia do Guarani na Copa São Paulo, né? Tem esse duelo contra a equipe da Francana, jogo no estádio municipal, o Lanchão. E o Guarani
Tem aí no time sub-20, que agora será comandado pelo Moisés Moura, né, que entra na vaga do Alexandre Pena, é um novo comando desse time sub-20 também. Moisés Moura teve aproximadamente aí 2 meses para trabalhar com esse grupo de jogadores, conhecer as características e tentar montar um time do Guarani para desempenhar bem nessa copinha, mas muitos jogadores que serão depois integrados ao time profissional, né? Tem aqui nessa escalação, ó, a provável escalação do Guarani, né? Álvaro, Biel, Felipe Zamboni, Titi, Cauê, Pedrinho, Vitinho, Tardelli, Rafael Freitas, Theo e Eliseu. Desse time aqui, muitos jogadores acabaram se destacando na última temporada sub-20 do Guarani. O lateral direito Biel, inclusive, claro que o Guarani estará de olho no Biel. O Guarani tem o Diogo Matheus e o Lucas Marques no time principal, mas no ano passado sempre teve ali o Ludic, né, como uma terceira opção, como jogador importante ali para participar desse processo, porque sabemos que o calendário é longo e vira e mexe você, por conta de lesão, suspensão, precisa de um lateral a mais. O Titi, zagueiro, deve voltar depois ao profissional, até por conta da escassez de zagueiros do Guarani, né? Contratou o Luciano Castan, foi atrás também do Alan Santos, tem o Lucão, o Alvarino, que também faz a parte de volante lateral, também deve atuar como zagueiro, e o Titi depois deve retornar. E o trio de ataque, Rafael, Theo e Eliseu, assinaram recentemente um novo contrato. O Rafael Freitas estreou como profissional já contra a Chapecoense na última rodada da Série B. O Theo, ao lado do Felipe Crisman, fez uma grande temporada. O Eliseu Manuel está voltando do Grêmio. O Eliseu é irmão do Elias Manuel, que hoje está nos Estados Unidos. O Felipe Crisman não deve jogar a copinha porque ele segue com o time principal do Guarani, agora como um reserva imediato também do Gênison. O Gênison assume a camisa 9 do Yuri Tank, que já está em Jeju, na Coreia do Sul, uma ilha vulcânica. O Yuri Tank se despediu do Guarani, inclusive com uma carta que nós mostramos hoje no CBN Esportes primeira edição. E aí, sem o Yuri Tank, o Gênison assume a camisa 9, o Nicolas Careca e o Felipe Crisman devem ser essas opções aí do Guarani de imediato para a disputa do Campeonato Paulista. E por esse motivo o Felipe Crisman, que ainda tem idade para mais uma copinha, não foi relacionado, mas esse deve ser o time do Guarani hoje no estádio José Lancha Filho, o Lanchão, em Franca. Então a comissão técnica do Moser também estará observando aí esses jogadores, com relatórios também sobre o desempenho dos jogadores do Guarani na copinha, pensando no elenco profissional, que, se for apresentar mais um reforço, deve ser um volante. E o Guarani também está em busca de um atacante, mas sempre adotando muita cautela. O Guarani teve alguns problemas aí em relação às finanças na reta final, inclusive informação confirmada pelo Conselho de Administração, um pouquinho mais de sufoco para pagar as contas, mas a venda do Bidu, a venda do Yuri Tank dão mais alívio financeiro para o Guarani. Claro que também esperando a participação na Copa São Paulo, porque isso acaba impactando também nas finanças, né, Pio? Dúvida nenhuma, Julião. Principalmente se surge, né, aí um garoto que o Guarani consegue utilizar no Campeonato Paulista e quem sabe Série B de Brasileiro também, aí mais pra frente fazer dinheiro com esses garotos e começando pela Copinha, em termos de Guarani, Carlão, é sempre o que se espera. É claro que título é ótimo, mas o mais importante é que esses meninos apareçam e o Moser observe e saiba quem pode usar, inclusive na temporada. Com certeza, não só na parte técnica, mas na parte financeira também, né? Para você negociar um valor no futuro, como aconteceu com o Davó, que o Guarani aproveitou a parte técnica e aproveitou a parte financeira. É claro que por essa loucura do futebol hoje e a escassez financeira dos clubes, você não pode contar com um craque, né, ou uma joia, vamos dizer assim, por muito tempo. Então o Guarani, ele usufruiu pouco do Davó, né? Já teve que fazer negócio porque tinha que sanar as dívidas. A mesma coisa com o Bidu. O Bidu ainda ficou um pouco mais, né? O torcedor do Guarani pôde aproveitar um pouco mais do Bidu e o Guarani fez aí um certo dinheiro. E é essa a expectativa, sim, a revelação de talentos, novos valores e também a parte técnica. É importante, né, conciliar este valor financeiro, parte técnica, a consequência disso, uma conquista ou uma boa campanha, como citamos hoje pela manhã, em 2019, e fica esta expectativa. Não estou tão otimista, mas a Copa São Paulo é sempre uma incógnita, né? Eu me lembro em 94, o Guarani não era nem de longe o favorito a conquistar, e foi aos trancos e barrancos. Era um outro tipo de competição, era um outro tipo de regulamento, uma competição mais enxuta, mas o Guarani penou uma barbaridade para passar. Londrina, Palmeiras, equipe japonesa, acho que era o Shimizu, se eu não estiver enganado, que fez parte da trajetória do Guarani, e no final veio o título.
né, de uma maneira inesperada, mas veio, tanto é que consagrou aí o Pitarelli para o mundo. Naquela época, além do Pitarelli, saiu mais alguém, Carlão? Você lembra? O Luizão disputou, mas o Luizão já era conhecido, né? Em 93, o Luizão fez um gol no derby, o primeiro gol da carreira, no primeiro jogo dele como profissional, né? Desde do início, o apito inicial. E em 94, ele defendeu a equipe sub-20 do Guarani e foi bem. Mauricinho. O Mauricinho jogou no Flamengo e tal. É claro que se esperava muito do Mauricinho, mas a cabecinha meio maluca foi por um outro caminho. O Ronaldo Alves, né, o zagueiro, depois foi para o Atlético Mineiro. André Ceará foi seleção de base. Então, alguns valores. Mas de todos eles, o que foi top, o Luizão. Em relação ao time principal, tá certo o Guarani de não pensar em ninguém pro lugar do Yuri, e ir com o Gênison, tem o Careca e aí o Felipe Crisman. Eu, particularmente, Carlão, mas isso aí, eles estão lá dentro, eles sabem melhor que a gente. Mas eu, particularmente, imaginava que o Guarani poderia usar o Crisman na copinha. Porque esse é um menino que aparece, aquela coisa toda, pode fazer diferença. É verdade. Só um adendo, Alberto Valentim também. Alberto Valentim? Time. Foi campeão, jogou com a cabeça arrebentada, rachada, final. Coisas, histórias da copinha. Olha, Pio, eu permaneceria com isso aí, até porque, na verdade, o centroavante na briga para escapar do rebaixamento era o Gênison, né? O Gênison acabou se lesionando e deu oportunidade para o Yuri. Então, eu observaria, ficaria com o Gênison, daria esse Campeonato Paulista para observação do Felipe Crisman. Aí, de repente, em caso de necessidade, iria às compras. Não para o Paulista, né? Mas para a formação do time da Série B, aí eu abriria o cofre. Mas neste momento, não. Até porque o Gênison eu vejo com uma boa capacidade de suprir a ausência do Yuri. Até porque, como eu disse, o Gênison era para ser o titular, coisas do futebol. O Yuri chegou e tomou conta da posição. Mas eu não faria um investimento neste momento às vésperas do Paulistão. E parece fechado o grupo, né, Carlos? Dá essa impressão. Acho que o Mozart já definiu, já temos mais ou menos aí a zaga, né, como ele já conhece os jogadores, com o Lucão, com o Luciano Castan, né, com o Jamerson do lado esquerdo, a lateral direita também bem servida. Acho que o Guarani já tá com o elenco montado e fica a expectativa como vai ser a hora que a bola rolar. Uma coisa é a gente montar aqui, que bacana, mas quando o jogo estiver valendo 3 pontos, aí que a gente vai fazer uma avaliação melhor. Pela Copinha, abriu a porteira. O Cruzeiro fazendo 5-0 no Comercial do Mato Grosso do Sul, 47 do segundo tempo. Intervalo, daqui a pouco a gente fala da Ponte. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Muito obrigado, Eduardo Rodrigues, salvando a lavoura. 4h51, Júlio Nascimento. Informações da Macaca, Julião. Vamos lá, Pio, trazendo informações da Ponte Preta. A Macaca estreia na Copa São Paulo apenas na quarta-feira, né, 13h. Então, teremos tempo aí para abordar também sobre a preparação da Macaca para a Copinha, né? O Edson Boara é o técnico da Ponte Sub-20. A tendência é de um time muito parecido
que fez aquela campanha de quartas de final no Campeonato Paulista Sub-20, inclusive a Ponte enfrentou o São Paulo, acabou sendo derrotado no primeiro jogo, né, por 3-0, depois conseguiu vencer o São Paulo, mas só por 1-0 no agregado, acabou sendo eliminada, mas a impressão que aquele time Sub-20 deixou foi muito boa, e até por isso a Ponte está traçando aí metas ousadas de tentar chegar pelo menos às oitavas, quartas de final da Copinha, que é um campeonato de vitrine muito importante, mas também será muito importante para o Hélio dos Anjos observar jogadores, assim como no ano passado a Ponte deve promover atletas do Sub-20 para o profissional. No ano passado o Douglas Mendes, que depois acabou sendo vendido, teve muitas oportunidades na Série B, o Felipe Amaral virou uma peça-chave nesse time e dá para colocar o Eliel aí nesse bolo. Aliás, a participação do Eliel é o que está gerando um suspense em cima da participação da Ponte também na Copinha, porque o Eliel ainda está em Campinas. E muito se falava que o Eliel poderia ser aproveitado durante a Copa São Paulo. Tivemos uma reunião na última semana entre a comissão técnica do time principal e a comissão técnica do Sub-20, e pelos indicativos o Eliel deve permanecer em Campinas, treinando com o elenco, se preparando aí para a disputa da Série A2. A Ponte teve um jogo treino contra o Itapirense e conseguiu uma vitória por 4-0, inclusive o Matheus Jesus jogou, fez gol. O Gé, que quer ser chamado de Gé, mas para quem escreve aí, ele gostaria que tivesse o H, ao invés do Gé com acento no E, né? Ele prefere que seja J-E-H, o Gé. Fez gol também contra o seu ex-clube, a participação também do Dudu Ratamoto e também do Pablo Diego, novas contratações da Ponte já marcando nesse jogo treino. Foi ali um período para o técnico Hélio observar as necessidades do time também. A Macaca segue no mercado em busca de reforços, principalmente um lateral direito e um atacante, mas tem, claro, esse objetivo de encontrar reforços de baixo custo. Sabemos que a Ponte atravessa um momento financeiro complicado, tem no dia 11 uma reunião no Conselho Deliberativo para tratar sobre a recuperação judicial, até para que a Ponte evite aí novas penhoras, bloqueios de contas, o que deixou aí a diretoria executiva no final do ano passado em apuros para pagamento dos salários em dia. Foi uma dificuldade que nós sabemos, mas a ideia é justamente ter um 2023 mais tranquilo e também conseguindo aí honrar os compromissos acordados com o departamento de futebol. Pio. Valeu, Julião. É aquela história, Carlão. O Gé é jovem ainda, ele já é da geração internet e tal. Não tem acento agudo mais, é o H no fim. Então é Gé, é J-E-H. É a geração. Coisas da modernidade, né? Igual os cantores, como que é? O Gustavo Lima com dois T's. Com dois T's. Exato. Tem Xande com dois D's, Nossa Y no final. Rapaz do céu. Ainda mais que aí eles falam que foi na numeróloga, e a numeróloga falou que tem... O Gustavo Lima foi o seguinte, a psicóloga falou pra ele que assim, ele tinha que ser o Gustavo com um T só na vida pessoal, e pra cabeça dele não pirar, ele não se confundir, ele usava o Gustavo com dois T's na vida profissional. Isso porque o nome dele é o Nivaldo, né? Isso, exato. Que bobagem, não? Meu Deus do céu. Você imagina a cabeça do sujeito, como é que fica. É isso? Porque o nome original é Nivaldo. Isso. Na vida real tem que ser Gustavo com T. E aí o Gustavo Lima, o estelar Gustavo Lima com dois T's. Se ele vai assinar alguma coisa como pessoa física, ele tem que assinar um T só. É um trevo, Na né? empresa ele tem que assinar com dois T's. Na verdade, não, aí é Nivaldo. Se ele vai assinar, ele tem que assinar Nivaldo. Que maluquice. Jesus tudo isso pra gente falar do Gé com H. H. Com H. Tá certo. Pode dar caldo, Carlão? Pio, o futebol ele é feito de incertezas, né? Ontem aqui estávamos falando sobre o Yuri, né? Recém-chegado do Capivariano para salvar o Guarani, ninguém acreditava e deu no que deu. Yuri vai buscar a sua independência financeira, o Guarani vai sentir falta do Yuri. Agora, a Ponte Preta também apostando. Isso é reflexo do quê? De que não tem dinheiro, então você precisa apostar em valores desconhecidos. De repente, um valor desse dá certo. O Everton não está, o Alisson não estava lá no Atlético e não deu certo. É pena que por uma situação aí de administração
muito mal contada, aliás, a Ponte não pôde usufruir desse dinheiro, saiu pela porta dos fundos do estádio Moisés Lucarelli, mas foi uma aposta que deu certo, entre tantas que não deram, mas uma deu certo, o Alisson. Então o Gé é uma aposta e que dê certo, o Gé com H, que ele possa fazer muitos gols aí com a camisa da Ponte. Que maravilha, gente. Boa tarde a todos. É um desrespeito ao torcedor a maneira como a CBF está tratando a final da Supercopa. Está correto o Palmeiras em não aceitar o jogo fora do Brasil. Abraços a todos, é o Marcelo, lá do Jardim Aurélia. Por falar em Palmeiras, para terminar o CBN Esporte segunda edição de hoje, tem dívida com a Crefisa ainda, ganha tudo, vende jogador e ainda tem dívida com a Crefisa, Fábio Scheibe? Pois não, Pio, em balancete divulgado, o Palmeiras revelou que termina 2022 com 68 milhões de reais em dívida com a Crefisa. Esse valor é prioritariamente pelas contratações feitas no começo da parceria. Quando a Crefisa começou a patrocinar o Palmeiras em 2015, a Leila Pereira não era nem presidente do Palmeiras ainda, e esse valor a Crefisa aportava para o Palmeiras fazer essas contratações. Os valores são referentes às negociações por Luan, 15 milhões de reais, desculpe, Guerra, 1 milhão de real, Guerra já está aposentado, inclusive, Carlos Eduardo, que não vingou no Palmeiras, 10 milhões de reais, Daverson, que valeu esse investimento pelo título dado, 16 milhões de reais, está no Cuiabá. Dudu, que também vale bastante para o palmeirense, 7 milhões de reais. E Borja, que foi mal no Palmeiras. Foi uma! 6 milhões de reais. Esse valor, Pio, em 2019 chegou a ser de 172 milhões de reais. E no final do ano passado estava em 110 milhões de reais. Final de 2021, que eu digo. Agora no final de 2022 chega a 68 milhões. Tá caindo, mas... Quita logo isso aí, Carlão. Tem sobrando lá, não tem não? Ah, tem. O Palmeiras é um com a tia Leila e outro sem a tia Leila, né? E a promessa de que os bons momentos permanecerão, né? Palmeiras... Sim ou não, Fábio Scheibe? Tia Leila, a maior presidente da história do Palmeiras? Não, Paulo Nobre tem esse prêmio. Olha aí. Tia Leila pode passar um dia? Dependendo da situação, como andar, né? Mas Paulo Nobre revolucionou o Palmeiras, né? É verdade, impressionante, né? O que foi feito. O Allianz Parque também tem muito a ver, né, com esse crescimento. Allianz Parque foi o saudoso não. Olha lá, 16h59 ele travou. Impressionante, hein? Olha lá. Cara, e trava mesmo. Trava mesmo, ó. Voltou. Que coisa. 16h59 sempre trava. Vai, fale sobre Beluso, Fábio Scheibe. Foi o Beluso que estava falando que fez esse termo pro Palmeiras, esse acordo pro Palmeiras assinar com a nova arena, né? O Allianz Parque, foi Beluso, ideia dele. Daqui a pouco, 5h15, tem Guarani Francana, estreia do Bugre na Copinha. Com televisão, tá pensando o quê? Campeão, né? Campeão. Time grande é outra história, né, Pio? Campeão brasileiro, campeão da Copinha, coisa impressionante. E amanhã a gente vai repercutir muito sobre essa estreia do Guarani. Até amanhã, Fábio Scheibe. Valeu, Pio! Carlão, vamos lá desfrutar de um belo jogo de futebol. Um duelo alviverde, Francana e Guarani, lá no Lancha Filho, histórico Lancha Filho. O Lanchão. Nossa, falar nisso, tô com uma fome. É mesmo? Até amanhã. Valeu, até amanhã. Vamos pro Valeu, café. gente, a gente volta amanhã às 4. Tchau. CBN Esportes Campinas, segunda edição.